Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Jaque e hoje nós vamos falar sobre vocabulário. O que é vocabulário e por que ele é tão importante na educação infantil? Bom, antes de falarmos sobre o vocabulário especificamente, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a audição da criança e a forma que ela aprende na educação infantil. A criança, ela aprende muito antes do que a gente imagina. A criança, desde a 20ª semana de gestação, lá dentro da barriga da mãe, o sistema auditivo da criança já começa a funcionar, de forma gradativa, mas começa a funcionar. Cientistas da Finlândia fizeram o seguinte, pegaram 2 grupos de mães e eles estimularam a criança naquela música Brilha, Brilha, Estrelinha de 4 a 5 vezes por semana. A criança escutou durante a gestação inteira. Quando as crianças nasceram, eles colocaram a música e analisaram o cérebro dessas crianças. Aquelas crianças que tinham sido estimuladas, elas tiveram atividade cerebral diferenciada. Então, isso quis dizer que elas reconheceram aquela música que elas haviam sido estimuladas desde a 20ª semana. Depois de 4 meses, eles refizeram esse teste e a resposta foi a mesma. Elas continuaram identificando aquela música que escutaram na barriga da mãe. Então, isso quer dizer que a criança ela tem a capacidade de aprender muito antes do que a gente imagina. Ela tem a capacidade de aprender a toda hora, em todos os lugares, em todos os momentos, certo? O que acontece no cérebro da criança? Na educação infantil, a criança ela tem 90% de conexões cerebrais, em torno de 90%. Para desenvolver por completo o cérebro da criança, é necessário nutrição, cuidado, então ela tem que ser nutrida, ter o cuidado do adulto e o estímulo. O estímulo que é feito na educação infantil faz com que essas áreas de conexões cerebrais permaneçam. Aquelas que não são estimuladas, o cérebro automaticamente poda, ele cancela essa conexão. Por quê? Porque por mais que seja 90% do cérebro de conexões, ele não é efetivo. Então, para ele se tornar efetivo, ele precisa dessas podas. Ele entende assim que existe aquelas que são estimuladas, que são importantes para a criança, e aquelas que não há necessidade. Então, ele poda essas áreas que não são estimuladas. Muito bem. Vygotsky dizia que a aprendizagem é uma experiência social. Então, esse estímulo é trazido para o cérebro por meio de estímulos com o outro, né? Então, a criança ela aprende muito quando ela interage com adulto, interage com outras crianças, com animais, com o meio ambiente. Então, ela aprende muito nesse contexto de social. A criança, quando ela começa a andar, correr, falar, isso daí se torna o alicerce da aprendizagem para outras habilidades. Então, lembra que eu falei quando ela é estimulada, essa parte do cérebro, ele é fortalecido e ele não é podado? Então, o que acontece? Quando a criança ela começa a andar, ela começa a adquirir atividades motoras. Então, é muito importante a gente estar atento aos momentos em que ela tem que desenvolver certas habilidades. Quando a criança ela começa a correr, ela está tendo uma noção de espaço, uma noção espacial. Quando a criança ela começa a falar, é um pré-requisito para ela adquirir vocabulário, que é o nosso assunto de hoje, e também adquirir outras habilidades como leitura e escrita, que é muito importante na alfabetização. Então, esses alicerces que são desenvolvidos na educação infantil e depois futuramente no fundamental, é bem importante a gente estar estimulando, ok? E a questão do vocabulário também é bem importante. Lembrando, todo processo de aprendizagem ele tem que ser progressivo e gradual, porque o cérebro ele não é efetivo de uma hora para outra.
É um processo, ele é de forma gradual. E então a gente não pode queimar etapas, não pode querer que a criança adquira uma habilidade super mega power se ela não tem nem maturidade para isso. A criança, no começo da aprendizagem, ela começa a seguir regras. Então ela vai seguir o que você falar para ela, ela vai fazendo, vai repetindo. Por isso que ela gosta muito de repetir, tá? Porque essas regras, ela vai chegar a um ponto que ela vai começar a fazer de forma voluntária, de forma própria, né? Por quê? Porque ela internalizou aquela regra, ela internalizou aquela aprendizagem. E quando ela internaliza, isso traz segurança, isso traz uma confiança nessa criança. Então, por isso que a criança ela gosta muito de repetição. A gente tem que repetir mesmo para a criança até que ela consiga compreender por completo aquilo que a gente está querendo mostrar para ela. E ela aprende muito pelo exemplo. Então ela vai observar, né? Ela vai escutar. Lembra que ela escuta desde bebezinho? Então ela vai escutar para depois ela falar. Então a criança ela observa muito ao redor dela para depois ela estar praticando, ou colocando em prática ou aprendendo, né? Colocando tudo aquilo que ela aprendeu de forma expressiva. A criança para aprendizagem ela precisa de 3 coisas importantes. Motivação. A criança precisa ser motivada constantemente. Ela não pode desanimar. Não é porque ela errou, ela não conseguiu, ela não ganhou, que ela vai desanimar. Ela tem que ser estimulada e motivada constantemente. Segundo, ela precisa do suporte de um adulto, suporte de alguém que entenda mais do que ela. Terceiro, o carinho. O carinho ele faz com que janelas de oportunidades aconteçam com mais frequência. Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o vocabulário. Vamos entrar agora no vocabulário especificamente. O vocabulário, segundo o dicionário, diz o seguinte: conjunto de palavras. Então, vocabulário são palavras existentes em um idioma ou uma língua que as pessoas têm à sua disposição para expressar-se oralmente ou por escrito. Ou seja, a criança ela precisa de repertório, ela precisa conhecer muitas e muitas e muitas palavras. Isso é o vocabulário. Mas por que aprender muitas palavras? Para estimular a aprendizagem da leitura e da escrita. Por que o vocabulário é importante? O vocabulário está diretamente relacionado ao desempenho escolar. Quanto mais palavras a criança aprende, mais vai gerando outras coisas. O tamanho do vocabulário de uma criança na educação infantil prediz a capacidade de aprender a ler no futuro. Então, o que acontece, gente? A criança que pensa e aprende uma palavra, ela pensa e aprende sobre o mundo em que ela vive. E isso traz confiança para ela. Isso traz confiança não apenas para ela, né? Mas traz uma confiança ao ponto dela conseguir expandir o conhecimento de palavras que essas palavras fornecem no acesso ilimitado a novas informações. O que a Prof. Jaque está querendo dizer? A criança, ela é estimulada aos 5 sentidos, porque os 5 sentidos é o que a gente recebe de informação no nosso corpo, né, para aprendizagem. Então, a gente aprende através dos 5 sentidos. Então, desde maternalzinho, bebezinho, a gente estimula o toque, né, o olhar, a voz. Então, a gente estimula essas coisas. E daí a criança, conforme ela vai crescendo, por isso que o nosso currículo, ele repete conteúdos durante os anos, ele repete o conteúdo durante o ano inteiro, né? Às vezes a gente fala sobre os 5 sentidos no começo do ano, no meio do ano, no final do ano. Por quê? Porque a criança precisa de repertório, de repetição, para que aquilo seja internalizado dentro dela. Então, o que acontece? Então, a criança, ela tá lá recebendo estímulos. E daí ela começa a perceber que existem alguns órgãos que faz parte desses sentidos. Então, se eu tô trabalhando a minha audição, eu tô trabalhando o meu ouvido. Se eu tô trabalhando o olfato, eu tô trabalhando o meu nariz. Tem que sentir com o meu narizinho. E a criança, ela vai aprendendo nariz, orelha,
boca, olhos, mãos. Ela vai aprendendo outras palavras. E isso vai ampliando o vocabulário dela. Ela vai ampliando as novas informações. Então, por isso o vocabulário é muito importante. Se a criança não é estimulada ao vocabulário, ela vai ter muito mais dificuldade. Por exemplo, a gente começa lá na alfabetização, né? Então, me falem palavras que comecem com lá. Então, a criança que tem repertório, ela já vai lembrar, ó, laranja, lápis. E ela vai falando lá. E ela vai falando tudo aquilo que ela sabe. A criança que não sabe, vai ser muito mais difícil dela falar. Que eu tenho as vogais, ó. Uma palavra começa com E. A criança tem repertório, ela vai falar elefante, elevador, que eu uso na minha casa, espinafre, que eu como. Então, ela vai ter muito mais palavras e vai ser muito mais fácil dela aprender a ler. Então, é importante o vocabulário, é fundamental na educação infantil. Quanto mais vocabulário a criança tem, mais facilidade ela tem de adquirir novos conhecimentos. Como ajudar meu filho, meu aluno na escola ou em casa? Primeiro, fundamental, converse com suas crianças. Converse, fale sobre o dia dela, faça com que ela se expresse, que ela conte coisas novas que ela aprendeu, que ela conte aquilo que ela descobriu ou que ela teve dúvida, né? A criança, muitas vezes, ela vai aprender, ela vai achar que ela aprendeu e ela vai dizer palavras erradas, né? E quando a criança fala palavras erradas, a gente não tem que falar assim, ai, mas você não sabe falar certo, né? Ou chamar atenção pro erro. Você tem que pegar e falar assim, ah, isso? Daí você fala a palavra de forma correta. Ela vai escutar o que você está falando e ela, aos poucos, ela vai mudando aquela palavra de forma bem simples. E a criança, ela vai aprendendo com vocês. Ela vai aprendendo conforme ela fala, conforme ela escuta, ela vai aprendendo, ela vai recebendo os estímulos, né? Quando tá no carinho ainda, quando naquele momento do banho, né? Que tem toda a sensação do toque, é um momento muito propício para a criança aprender, ok? Eu acho interessante, assim, que o meu esposo sempre gosta de conversar com os meus filhos no momento que vai dormir. Que é o momento que eles param, que eles relaxam e daí eles contam tudo, né? Que ele fala assim que é o momento de abrir o coração. E é assim mesmo, porque a criança, ela tá segura, ela tá querendo transmitir aquilo que ela aprendeu, né? Aquilo que ela tá pensando, refletindo, sentindo. Segundo, leitura de livros, placas, rótulos e outras coisas. Leia para suas crianças. No começo, ela pode até pegar um livro, olhar as imagens e criar uma história, não tem problema. Aí você pega e fala assim, mas olha, será que essa história está ilustrando só a história que você contou? Ou tem outra história também bem legal? O que você acha da gente descobrir? E daí você vai ler o livro para essa criança e ela vai descobrir palavras novas. Palavras que ela não tinha observado ali na imagem, ou que não estavam ali na imagem. Terceiro, brincadeiras de roda, brincadeiras de trava-língua, quadrinha, brincadeira de mão, toda brincadeira que estimula a oralidade, a audição, que é os 5 sentidos, é muito importante para adquirir vocabulário. Tem uma brincadeira chamada Fui ao Mercado. Como que funciona essa brincadeira? Essa brincadeira você pode fazer até naqueles momentos que você vai viajar num lugar bem distante, você precisa fazer alguma coisa com a criança. Então, ela funciona assim. Você pega e fala assim, filhinho, nós vamos brincar de fui ao mercado. Então você vai falar, fui ao mercado e comprei. Você vai falar alguma coisa que você comprou. Ele vai falar, fui ao mercado e comprei pipoca. Aí o pai pega e fala assim, agora é minha vez. Fui ao mercado, comprei pipoca e refrigerante. Aí é a vez da mãe. A mãe vai falar, fui ao mercado, comprei pipoca, comprei refrigerante e uma maçã. Aí a vez da criança de novo. Daí ela vai ter que falar, fui ao mercado, comprei pipoca, comprei refrigerante e comprei a maçã. E comprei também docinho. E daí vocês vão ampliando o vocabulário. Tá certo que a criança, quanto menor, vai ser mais difícil dela memorizar muitas palavras.
E o que a gente faz? A gente para a brincadeira e começa tudo de novo. Não tem problema. O que importa é a criança adquirir vocabulário. E daí o que acontece, gente? Depois que vocês brincam e vocês vão repetir, o que essa criança vai fazer? Ela vai pegar e usar o mesmo exemplo do pai e da mãe. Porque ela aprendeu, ela observou que a palavra deles era diferente, que ela não tinha se lembrado desses elementos. E daí ela vai querer usar. E não tem problema, porque é uma forma dela praticar que ela aprendeu aquela palavra. Então é bem interessante brincar disso, ou fui viajar e levei na mala tal coisa, daí você vai colocando um monte de coisa na mala, né? Então espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ser os estimuladores do filho de vocês, dos sobrinhos, dos netos, e que a gente possa estimular essas crianças na educação infantil para elas terem bastante conexões cerebrais efetivas no futuro. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fique com Deus e até a próxima.